Meu nome é Kênia, e nunca achei que um dia teria coragem de contar tudo isso. Minha infância parecia comum. Eu cresci ao lado do meu irmão mais velho, Daniel, numa casinha simples com nossos pais. Minha mãe cuidava do lar e administrava uma herança modesta. Já meu pai trabalhava feito louco como gerente de vendas na Brooks Build Supplies. A gente não era rico, mas vivíamos bem. E olhando de fora, parecia que meus pais tratavam o Daniel e eu do mesmo jeito. Eles até juntaram dinheiro para nossa faculdade, abrindo mão de tanta coisa para isso. Quando Daniel terminou o ensino médio, teve uma festa enorme, cheia de convidados e comemoração. Na minha vez, um jantar qualquer antes de eu pegar a estrada para a faculdade. E eu me lembro bem daquela sensação. Dirigindo sozinha, senti um alívio. Como se, finalmente, eu tivesse saindo da sombra do Daniel. Eu podia, enfim, respirar. Na faculdade, tudo era novo. Fiz amigos, entrei pro time de debate, comecei até a sair com algumas pessoas. Ligava por vídeo para contar tudo. Mas, do outro lado da tela, só queriam saber de uma coisa: Daniel. Sempre ele. O filho perfeito. O tempo passou voando e, quando me formei, voltei para casa cheia de planos, sonhando com a vida nova na cidade grande. Mas, assim que entrei com as malas, senti um cheiro forte de desinfetante, típico de faxina pesada. Kênia, que bom que voltou, disse minha mãe, meio apressada, já correndo para arrumar tudo pro jantar. A namorada nova do Daniel vinha visitar. Naquele instante ficou claro, nada tinha mudado. Eu ainda era só uma figurante dentro da minha própria casa. Nos dias seguintes, assisti meus pais mimando Daniel e a tal da Harley. Ele agora tinha um emprego de prestígio numa empresa de investimentos, e qualquer coisa que ele fazia era tratada como genial. Minha mãe se desdobrava por eles, como se fosse uma empregada. O quarto do Daniel? Intocado. O meu? Virou o escritório. Na mesa de jantar, meu lugar agora era da Harley. Eu simplesmente fui apagada. Uma noite depois do jantar, meu pai me puxou de lado. Kênia, começou com um tom mais de empresário do que de pai, sua mãe e eu achamos que já está na hora de você seguir seu caminho. Você já se formou, agora é hora de voar. Meu coração congelou. Eles estavam me expulsando. E o jeito frio com que meu pai falava, parecia até que ele achava que estava me fazendo um favor. Naquela noite, liguei para minha avó, a mãe do meu pai. A única alma sensata naquela família. Minha menina, disse ela com carinho assim que ouviu minha voz, vem ficar comigo. Tenho espaço de sobra aqui. Por um segundo eu pensei em aceitar. A casa dela era praticamente um castelo. Mas, no fundo, eu sabia. Era hora de caminhar sozinha. De deixar de ser sombra e virar protagonista. Obrigada, vó. Mas acho que preciso fazer isso por conta própria. Ela ficou em silêncio por um momento e depois falou com a voz embargada de orgulho. Você me enche de orgulho, Kênia. Mas vou dizer uma coisa, seu primeiro mês de aluguel tá pago. Presente de formatura. Tentei recusar, mas ela insistiu. Uma semana depois, eu tava ali. Num estúdio pequeno, simples. Mas meu. E pela primeira vez na vida eu sentia que, enfim, tava começando a viver. Era um apartamento simples, com uma cozinha apertada e vista pro estacionamento, mas era só meu. Consegui um emprego júnior numa agência de marketing local. Um começo humilde, sim. Mas foi o primeiro passo de uma vida nova, longe de todo aquele caos familiar. Mergulhei no trabalho com tudo, determinada a construir um futuro onde o sobrenome não me definisse. Com o tempo, minha mãe até mandava mensagens, mas eram sempre vazias, genéricas. Espero que você esteja bem. Só isso. Eu tinha virado uma nota de rodapé na história da minha própria família. Enquanto isso, Daniel seguia como estrela principal, e já estava quase se aposentando, cheio de conquistas. Mas a vida, ela adora reviravoltas. 5 meses depois da mudança, conheci o Charles. E ele era diferente. Ele me ouvia de verdade. Se importava com meus sonhos, com meus medos. Pela primeira vez, eu me senti vista, valorizada.
O amor cresceu rápido e, em 5 meses, decidimos morar juntos. Uma noite, comendo comida chinesa no sofá da nossa sala minúscula, ele me olhou nos olhos e disse: Kênia, quer casar comigo? Eu disse sim. Sem pensar 2 vezes. Era o começo de uma nova fase, com alguém que realmente me escolheu. Mas apresentar o Charles aos meus pais foi um desafio à parte. Quando descobriram que ele tinha um emprego estável numa startup de tecnologia e morava num apartamento bacana, os olhos deles até brilharam. No jantar, meu pai o bombardeou de perguntas sobre trabalho. Charles explicou tudo, cheio de paixão, sobre apps, metas, o futuro da empresa. Meus pais ficaram impressionados. A cada palavra dele, era como se eles enxergassem mais valor em mim. E quais são os seus planos para os próximos anos? Minha mãe interrompeu. Charles respondeu com detalhes, metas, tudo planejado. E aí aconteceu. Meu pai deu aquele tapa forte nas costas dele e disse, sorrindo: Bom, filho, acho que você vai ser uma ótima adição à nossa família. Eu fiquei em choque. Depois de anos tentando agradar, de repente eu era filha modelo. Tudo porque agora tinha alguém ao meu lado que eles consideravam digno. No dia seguinte, minha mãe ligou, empolgadíssima. Querida, seu pai e eu decidimos que vamos ajudar com o casamento. Vamos pagar metade de tudo e cuidar da organização. Queremos que esse dia seja inesquecível. Naquele momento, meu coração se aqueceu. Depois de tanto tempo me sentindo esquecida, parecia que finalmente eu importava. Que eu tinha conquistado meu lugar. Vieram os meses de correria com o planejamento. Minha mãe assumiu o controle, reservou o restaurante mais chique da cidade. Meu pai fez uma lista imensa de convidados, até gente que eu nem lembrava existia. Eu me envolvi em cada detalhe: flores, decoração, degustação de bolo. E quando encontrei o vestido perfeito, uma mistura mágica de renda e cetim que me fez sentir uma princesa, eu chorei. Era real. Meu grande dia estava chegando. Mas aí tudo desabou. 3 semanas antes do casamento, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava tensa. Querida. Kênia, sinto muito. Mas vamos ter que cancelar o casamento. O chão sumiu. O quê? Como assim? Perguntei, sentindo o estômago revirar. É o seu irmão, ela disse com a voz falhando, ele e a Harley brigaram feio. Ela foi embora. Ele tá arrasado. Eu nem conseguia raciocinar. Mas, mãe, tá tudo pronto. Os convidados já compraram passagem, hotel. Como vamos cancelar agora? Nesse momento, meu pai entrou na ligação. Kênia, por favor, não seja egoísta. Seu irmão precisa da gente agora. Egoísta? Esse é o meu casamento. Gritei, incrédula. Kênia, chega. Você pode se casar qualquer outro dia. Agora é o Daniel quem precisa de apoio. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe encerrou. Avise os convidados. É melhor assim. E desligaram. Fiquei ali com o telefone na mão, paralisada. Como eu ia contar pro Charles? Pros pais dele? Pros nossos amigos que já tinham feito planos, comprado passagens, reservado hotéis? Tudo desmoronando, justo quando eu achei que finalmente seria a minha vez. Era inacreditável. Meus próprios pais jogaram no lixo todos os nossos planos, promessas e sonhos, só porque o namoro do Daniel tinha acabado. Desabei. As lágrimas vinham misturadas com um riso nervoso, uma reação desesperada à traição absurda que eu estava vivendo. Depois de um tempo em silêncio, a raiva tomou conta de mim como uma tempestade. Liguei pro Daniel. Ele só atendeu depois de várias tentativas, e ainda parecia irritado. Quando confrontei ele sobre tudo, ele simplesmente admitiu com frieza que tinha traído a Harley, e agora queria reconquistar ela. E sobre o meu casamento? Não é problema meu. Nem ia aparecer mesmo. Respondeu como se não fosse nada demais. Desliguei na hora, em choque. A indiferença dele me deixava ainda mais furiosa. Tremendo de raiva, liguei direto pros meus pais. Minha mãe atendeu, mas eu não deixei ela falar.
Fui logo contando sobre a traição do Daniel. Houve um silêncio do outro lado. Logo depois, meu pai entrou na linha. Mas antes que qualquer um dos dois dissesse algo, algo dentro de mim se clareou. Eu entendi ali que esse casamento já não era só sobre mim e o Charles. Era sobre eu assumir com coragem as escolhas da minha vida, sem me curvar aos erros do meu irmão. Quando desliguei o telefone, com eles reafirmando que o casamento estava cancelado, um turbilhão de raiva e descrença me dominou. Como? Como eles puderam priorizar o Daniel, mais uma vez e justo agora, no momento mais importante da minha vida? Tomada pela frustração, joguei o celular no sofá. A vontade de gritar era insuportável. E então, como sempre, procurei a única pessoa que nunca me virava as costas. Vovó, comecei com a voz trêmula, eu preciso de você. Desabafei tudo. O cancelamento. A traição. A decisão absurda dos meus pais de ficar do lado dele. A vovó ouviu tudo em silêncio, com o coração pesado. Meu Deus do céu, que loucura! Quando terminei, ela respirou fundo e disse com doçura: Calma, minha menina, eu vou tentar falar com eles. 1 hora depois, ela me ligou de volta. A voz cansada. Derrotada. Sinto muito, querida, eu tentei. Mas eles não querem escutar. Seu pai, ele já cancelou o restaurante. Já avisou os convidados. Senti um vazio se abrindo dentro de mim. Naquele instante ficou mais claro do que nunca. Para minha mãe, o Daniel sempre ia ser prioridade. Não importava o que ele fizesse. Na manhã seguinte, acordei com uma batida suave na porta. Era ela. A vovó Laquelan parada ali firme com uma bandeja na mão. Achei que você precisava de um café da manhã, disse, entrando com seus bolinhos doces. Nos sentamos na minha mesinha da cozinha. Eu agarrava a caneca de café como se fosse meu único porto seguro. Foi então que ela soltou a bomba. Descobri o verdadeiro motivo do cancelamento do casamento. A voz dela estava cheia de indignação. Eles compraram pro Daniel um pacote de férias de luxo. Para 2. E ainda deram para ele um carro esportivo novo. Meu coração afundou. Mas como eles podem pagar isso tudo? Perguntei num sussurro. Ela segurou minha mão, tentando me consolar. Eles não podem, querida. É por isso que cancelaram o seu casamento. Usaram o dinheiro para consertar o erro do Daniel. Para reconquistar a Harley. Foi como levar um soco. Meus pais não estavam só apoiando o Daniel. Eles estavam financiando a reconciliação dele. Às custas do meu casamento. E ainda mais, estavam planejando bancar o casamento dele, se a Harley aceitasse voltar. Eles vão pagar o casamento dele? Perguntei, a voz embargada. A vovó assentiu, com os olhos marejados. Mas escuta uma coisa, minha filha, você também merece o seu dia. E eu vou garantir que ele aconteça. Eu vou pagar pelo seu casamento. As lágrimas vieram com tudo. Ela se levantou, me envolveu num abraço forte, apertado, cheio de amor. Chega de chorar, minha menina. Agora temos um casamento para planejar. E assim começou uma nova maratona. Com a ajuda da vovó, escrevi um e-mail para todos os convidados, explicando o ocorrido e anunciando a nova data, dali a 3 semanas. Charles foi um anjo. Esteve do meu lado em cada passo. E com minha avó como aliada, eu estava finalmente reconstruindo o meu grande dia do meu jeito. Mesmo com toda a dor e decepção, estávamos decididos. O casamento ia acontecer. E seria cheio de amor, cercado apenas por quem realmente estivesse do nosso lado. Quando contei ao Charlie sobre o cancelamento dos nossos planos originais, ele apenas me puxou para um abraço apertado e disse com uma calma que me desmontou. Enquanto eu estiver casando com você, o resto não importa. A reação dele me deu forças. Os pais dele também nos acolheram de braços abertos. A mãe do Charles até se ofereceu para ajudar com tudo. Agora somos uma família, querida. Tô com vocês, disse ela com um carinho que aqueceu meu coração. Nas semanas seguintes, o planejamento do casamento virou um projeto de união, cheio de emoção. Charles, os pais dele, minha avó e eu,
todos mergulhamos de cabeça. Reescrevemos tudo: novo local, buffet, decoração, convidados. Estava tudo tomando forma. No meio da correria, uma mistura de sentimentos me acompanhava. Por um lado, a empolgação de construir uma nova vida com o homem que eu amo. Por outro, a tristeza de sentir que minha própria família estava se desfazendo. Meus pais? Silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, como se eu tivesse deixado de existir para eles. E justo quando eu começava a aceitar esse afastamento, minha mãe piorou tudo. Meu celular começou a explodir de ligações dela que eu ignorei. Foi aí que começaram os áudios. E cada um era pior que o outro. Kênia, o que você tá fazendo com a sua avó? Para com isso agora. Você não tem o direito de virar ela contra a gente. Ouvir aquilo me deixou sem chão. Apaguei as mensagens, revoltada. Mas elas continuaram chegando, cada vez mais agressivas. Minha mãe dizia que eu estava explorando a vovó, que eu era egoísta, que só pensava em mim. Ela até começou a postar no Facebook coisas horríveis. Dizia que eu estava manipulando a avó para tirar dinheiro. Parte de mim ficou arrasada. Mas o pior? Foi ver que meu pai também tinha entrado na onda. Ele me pintava como uma filha invejosa, rancorosa, que queria destruir a família. Eu estava em choque. Mas, mesmo assim, tomei uma decisão. Fui até a casa da vovó Laquelan. Ela já estava me esperando, iPad na mão, rindo com ironia. Eles acham que eu não sei usar internet? Vamos mostrar que estão bem enganados. Passamos a próxima hora gravando um vídeo. E foi poderoso. Com a câmera ligada, ela falou com firmeza. Meu nome é Leland Thompson. E estou aqui para colocar os pingos nos is. A voz dela era clara, forte, cheia de emoção. Estou bem. E enojada com as mentiras que meu filho e minha nora estão espalhando sobre minha neta. Kênia nunca me manipulou. Ela é carinhosa, justa e merece ser feliz. Ela contou tudo. Como meus pais sempre priorizaram o Daniel. Como estavam cancelando meu casamento para bancar a reconciliação dele. E no final, olhou direto para a câmera e disse: Eu amo meus 2 netos, mas chega. A verdade precisa aparecer. Eu chorava em silêncio. A coragem da minha avó me dava forças. E naquele momento, com ela e Charles ao meu lado, percebi que podíamos enfrentar qualquer coisa. Estávamos prontos para continuar com ou sem aprovação. Naquela noite postamos o vídeo. E a reação foi imediata. Centenas de comentários. Compartilhamentos. Discussões. A família inteira pegando fogo. Minha prima Sara saiu em minha defesa. Minha tia-avó detonou meu pai por sempre passar a mão na cabeça do Daniel. O tio Mason foi direto. Lincoln, isso é absurdo. Você precisa consertar isso. Mas para cada mensagem de apoio, vinham outras defendendo meus pais. A família estava rachando. Ver tudo aquilo acontecer doía. Era bom ver a verdade sendo exposta, sim. Mas era triste demais ver os laços familiares se despedaçando. E então, no dia seguinte, meu celular tocou. Era uma ligação que eu jamais esperei receber. Tio Ryan. Irmão da minha mãe. Hesitei em atender. Mas algo me dizia que aquela ligação ia mudar tudo. Atendi esperando mais uma briga, mas, para minha surpresa, a voz dele era doce e acolhedora. Kênia, é o tio Ryan. Eu vi o vídeo. Eu não fazia ideia de que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele disse com um tom sincero que, por um instante, aliviou o peso que esmagava meu peito. Houve uma pausa, e então ele continuou. Olha, sei que talvez eu seja a última pessoa que você esperava ouvir agora, mas estou do seu lado. E se seu pai não for no casamento, seria uma honra te levar até o altar se você quiser. As lágrimas vieram sem eu conseguir conter. Aceitei na hora com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Desligamos com a promessa de nos encontrar em breve. Pela primeira vez em semanas, senti uma faísca de esperança. Talvez, só talvez, tudo estivesse começando a melhorar. No grande dia, enquanto a vovó Ellie Kellan ajeitava meu véu com carinho,
Fui tomada por uma calma inesperada. A cerimônia foi exatamente como eu sonhava. O tio Ryan entrou comigo de braços dados, com um sorriso orgulhoso no rosto. Charles me olhou com um brilho nos olhos que eu jamais vou esquecer, era amor puro. Trocamos nossos votos, nossas alianças e dissemos sim. Na recepção, o clima era mágico. Dançamos, rimos, nos emocionamos, cercados por quem realmente importava. Aquela era nossa verdadeira família, não a de sangue, mas a de coração. Quando a noite já se encaminhava para o fim, vovó Elikela ergueu seu copo e bateu, chamando a atenção de todos. Ela se levantou com certa dificuldade, mas com a voz forte e firme. Tenho algo a dizer. Kênia, você mostrou uma força e uma dignidade que me enchem de orgulho. Você é a neta que eu sempre sonhei. A sala ficou em silêncio absoluto. Ela continuou. Quero que todos saibam que decidi nomear Kênia como minha herdeira de alma. Não é muito, mas é o que eu posso fazer para mostrar o quanto ela significa para mim. Aplausos tomaram conta do salão. Eu, em prantos, corri para abraçá-la. Obrigada, vovó, sussurrei. Charles apertou minha mão com força, sorrindo. Estávamos começando de verdade nossa nova vida. Com a voz trêmula de emoção, me inclinei e disse baixinho. Eu te amo tanto, vovó. Ela sorriu e respondeu. Também te amo, minha querida. Agora vai curtir a sua festa. Esse é o seu momento. Olhei ao redor e vi os rostos sorridentes. Charles, seus pais, tio Ryan, nossos amigos. Um calor imenso me invadiu. Era isso. Essa era a minha família agora. Imperfeita? Talvez. Mas real. Cheia de amor. A felicidade durou uma semana, até a tempestade voltar. Estávamos deitados no sofá, revivendo nosso dia especial pelas fotos, quando meu celular começou a vibrar sem parar. Abri o Facebook e levei um choque. Postagens furiosas dos meus pais. Como você ousa colocar a minha mãe contra mim? Gritava meu pai numa das publicações. Mas o pior veio da minha mãe. Sua bruxinha manipuladora. Você roubou a nossa herança. Senti meu estômago embrulhar. Antes que eu conseguisse processar tudo, vovó Elikela ligou. Não se preocupe com nada, minha filha. Eu tô no controle. E ela estava mesmo. No dia seguinte, meu pai ligou com a voz baixa, derrotada. Kênia, sua avó tá ameaçando levar a gente pra justiça. Ela diz que tem provas de assédio. Pede pra ela não fazer isso, por favor. Respirei fundo e respondi com firmeza. Acho que você mesmo devia falar isso pra ela. E aproveita, pede desculpas por todo o estrago que causou. Desliguei. E com isso, o peso que carregava há tanto tempo simplesmente desapareceu. Estava feito. Finalmente. Estava realmente acabado. Nos meses seguintes, Charles e eu começamos nossa vida de casados. Descobrimos nossos hábitos, nossas manias. Todo domingo era sagrado. Jantávamos com a vovó Elikela, rindo, trocando histórias, ouvindo suas aventuras do passado. Já te contei da vez que fugi para ver um show do Elvis? Ela disse uma noite com um brilho nos olhos. Com um brilho sapeca nos olhos, Charles e eu trocamos um sorriso, curiosos com o que viria. Não, vovó, falei me inclinando animada, conta logo. A verdade é que a vida não era perfeita. Claro, tínhamos nossas briguinhas bobas, discussões sobre quem ia lavar a louça, e o estresse do dia a dia batia, como em qualquer casal. Mas havia algo que fazia tudo valer a pena. Eu tinha finalmente uma família de verdade. Uma família que me amava, me apoiava e me enxergava de verdade. Começamos a passar feriados com o tio Ryan e sua família, aos poucos reconstruindo os laços que um dia pareciam irrecuperáveis. Era diferente, sim. Mas era real. E mais sincero do que tudo que já vivi antes. Quanto aos meus pais e ao Daniel, bom, parecia que o karma tinha enfim batido a porta. Apesar de todo o dinheiro que gastaram naquele gesto romântico desesperado, a Harley fez as malas e foi embora do estado, fugindo do caos que era nossa família. Daniel perdeu o cargo importante e teve que mudar de emprego. Voltou para a casa dos meus pais, onde ainda era tratado como o filho perfeito, só que agora sem a ajuda financeira da vovó Elikela.
Uma parte de mim sentia pena. Eles perderam tanto: a filha, a mãe, a dignidade. Tudo isso porque nunca foram capazes de enxergar além do favoritismo cego. Mas, sinceramente, a maior parte de mim se sentia leve. Leve como nunca antes. Eu estava livre. Livre do fardo de tentar agradar, de competir por migalhas de amor, de viver sob um padrão impossível que nunca foi feito para mim. Eu não sabia o que o futuro traria. Talvez um dia meus pais acordem e percebam o mal que causaram. Ou talvez não. Mas uma coisa eu sabia e com toda certeza. Não importa o que viesse pela frente. Eu estava pronta. Porque agora eu tinha amor, força e apoio de verdade. E isso ninguém mais podia tirar de mim.